Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Boa tarde, Sardenberg, Marcela, todo mundo que nos ouve e nos assiste nesta sexta-feira. Hoje conseguimos, né, Vera? Com imagem. Estou aqui. Boa tarde. Com imagem. E o assunto, Vera, é a possibilidade de um governo de minoria. Como é que é isso? Porque nós estamos num momento em que há uma troca no comando das duas casas legislativas, uma reforma ministerial que, enfim, está em andamento, ou estará em andamento, e aí surge essa história essa possibilidade de o governo Lula ter que tocar como um governo minoritário. Conte-nos tudo. Eu achei curioso, para dizer o mínimo, Sardenberg, porque eu vi esse diagnóstico de uma pessoa muito próxima ao presidente Lula. E ele falou, nós temos de nos conscientizar que nós somos um governo de minoria. E a avaliação dessa fonte, que eu ouvi com variações ali de outras fontes também nos três poderes, é de que a reforma ministerial não vai mitigar isso que as urnas trouxeram, essa realidade que as urnas consagraram, que é o fato de que os partidos que estão no governo, que podem até ganhar mais espaço no governo com a reforma ministerial, não necessariamente votarão em tudo com o governo e não necessariamente estarão na cédula de reeleição do presidente Lula. Então, eu tenho visto nessa semana, nessa primeira semana útil do ano, uma certa baixa de expectativa em relação a algum milagre que pudesse vir a ser feito pela reforma ministerial. Eles acreditam que esses partidos, por mais que sejam cotejados com mais cargos ou até com pastas melhores em relação às que eles já ocupam hoje, eles não vão definir agora se vão apoiar o Lula em 2026 e vão enrolar ao máximo, cozinhar o galo o quanto puderem para definir só na hora H, ali na véspera da eleição, se vão com o Lula ou se vão com o candidato oposicionista a ele. Primeiro porque eu vejo menos certeza hoje do que havia no início do ano passado, por exemplo, em relação a se o presidente vai ser candidato à reeleição, inclusive entre os seus aliados. Segundo, que todo mundo acha que tem que esperar para ver como a economia vai estar, principalmente por conta da inflação que deu essa descontrolada, a ponto de que o Gabriel Galípolo já vai ter como uma das suas primeiras missões à frente do Banco Central escrever uma carta explicando por que a inflação está fora da meta. E terceiro, por conta da saúde do próprio presidente. Então, todo mundo com muita cautela em relação a isso. E aí, o que seria fazer um governo de minoria, né? No entendimento desses aliados? Ir tocando. Mandar os projetos, principalmente aqueles que atendem ao cumprimento do arcabouço fiscal, e todo mundo está convencido de que vai ter de haver mais projetos nessa linha, que só o que foi mandado no ano passado e aprovado não responde à necessidade de fazer um déficit zero e, principalmente, não acalma o dólar, não acalma o mercado, daí porque o Fernando Haddad suspendeu as férias e está fazendo essas falas dele no sentido de baixar a fervura, e que vai depender muito de como o presidente se conduzir e conduzir o governo de agora em diante. Então, todo mundo muito cauteloso, entendendo que esse problema das emendas também vai durar mais um tempo e que tem que se chegar a um entendimento para que isso seja manejado de agora em diante. E aí eu ouvi de duas outras fontes, uma no judiciário e uma no próprio executivo, que o que vai ter que se fazer é o seguinte: daqui para frente se paga as emendas dentro desses novos critérios de transparência e talvez de novos critérios que o Supremo venha a estabelecer. E os escândalos que houve até agora vão ficar com a Polícia Federal. Então, cabe à Polícia Federal resolver isso, e aí o Supremo não deveria ficar visitando eternamente esse assunto para não criar mais crise para um governo que justamente não tem maioria no parlamento, é um governo de minoria, como eles estão assumindo ali numa crise de realismo nesse início de 2025.
Agora é uma coisa impressionante, né, Vera? O partido tem 3 ministérios no governo e não dá os votos, né? Tem partido que tem essa situação, pode ganhar até mais, tem aí a possibilidade do Ministério da Saúde, que é a joia da coroa, entrar na reforma ministerial, e aí vai ter uma briga entre os aliados do Arthur Lira e o próprio PT para ver quem fica com essa pasta, mas ainda assim, por mais que se faça a reforma ministerial, não se vai ter a maioria. Eu ouvi desse mesmo aliado que traçou, que cunhou a expressão governo de minoria, que o jeito de resolver todo esse imbróglio seria redesenhar a questão de quem gere o orçamento, né? Voltar algumas casas nesse tabuleiro em que o Congresso alcançou muito espaço e muito protagonismo na designação dos recursos orçamentários. Mas o que eles temem é, como a gente é um governo de minoria, se for fazer isso, é capaz de piorar. Então é melhor não fazer nenhuma mudança constitucional para mexer em emenda, porque pode piorar. Então eles estão muito conscientes da situação muito complexa que o presidente enfrenta no parlamento. Esse mesmo aliado chamou a situação atual de um parlamentarismo de fato, um parlamentarismo meio torto ali que foi se criando nos últimos anos. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera, e até mais tarde no Ponto Final e até a semana aqui no CBN Brasil. Combinado. Um ótimo fim de semana para vocês e para todos. Valeu, Vera.